quando minha noiva declarou: preciso de um acordo pré-nupcial. Não vou arriscar meu futuro com você, eu simplesmente sorri e concordei. Mas, discretamente, pedi ao meu advogado que elaborasse um que protegesse cada pedaço do meu sucesso conquistado com tanto esforço. O choque da equipe jurídica dele ao descobrir que meu patrimônio era 10 vezes maior que o dele foi um momento que jamais esquecerei. Preciso de um acordo pré-nupcial. Não vou arriscar meu futuro com você. Grant disse essas palavras à luz de velas no Marcello's, nosso restaurante italiano favorito, com o mesmo tom que alguém usaria para discutir um contrato de leasing de carro. Sem raiva, sem desculpas, apenas pragmático, como se estivesse anunciando uma decisão de negócios já tomada. Apoiei a taça de vinho com cuidado, mantendo as mãos firmes, embora algo dentro de mim tivesse acabado de se abrir completamente. Um acordo pré-nupcial, repeti, com a voz calma. Certo. Ele piscou, claramente surpreso por eu não estar chorando, discutindo ou exigindo explicações. Espere, você está bem com isso? Claro, respondi, forçando um pequeno sorriso. Faz sentido. Proteger o que você construiu é inteligente. Os ombros de Grant relaxaram imediatamente, e um alívio inundou seu rosto. Ele estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Meu Deus, você não faz ideia do quanto eu estava preocupado. Você é incrível, Paige. A maioria das mulheres teria surtado, mas você entende. Eu trabalhei muito duro para arriscar tudo por alguém, mesmo por alguém que eu amo. Até mesmo alguém que eu amo. Assenti com a cabeça, ainda sorrindo, enquanto minha mente já estava 3 passos à frente. Porque o que Grant não sabia, o que ninguém sabia, era que sentada à sua frente não estava uma consultora de tecnologia modesta, sobrevivendo com um salário de classe média. Sentada à sua frente estava uma mulher com um patrimônio de 9,5 milhões de dólares. E ele acabará de me dar a oportunidade perfeita para mostrar exatamente quem ele vinha subestimando há 3 anos. Meu nome é Paige Calavai, e esta é a história de como a exigência do meu noivo em um acordo pré-nupcial se tornou o maior erro da vida dele. Mas para entender como chegamos a este ponto, você precisa saber quem eu realmente sou. Não a versão que Grant pensa conhecer. Não a mulher que sua mãe, Margarete, vê no brunch de domingo. A verdadeira Paige. Tenho 32 anos e, nos últimos 6 anos, vivi 2 vidas completamente separadas. Em uma delas, sou exatamente o que todos imaginam, um consultor de tecnologia de nível intermediário que dirige um Honda Civic de 10 anos com um amassado na porta do passageiro. Moro em um apartamento modesto de 2 quartos, onde o aluguel é razoável e os vizinhos não se metem na vida alheia. Compro no Target, uso cupons de desconto de vez em quando e uso as mesmas 3 calças jeans até elas desbotarem nos joelhos. Para o mundo exterior, sou uma pessoa confortável, porém comum, segura, previsível, o tipo de mulher que não ameaçaria a imagem que as pessoas têm de si mesmas. Mas na minha outra vida, a invisível, sou a criadora do Cloud Sync Pro, um sistema de gestão de estoque baseado na nuvem que hotéis e redes varejistas em toda a América do Norte licenciam para suas operações. O software que desenvolvi no meu quarto de hóspedes há 6 anos gera $52 mil em royalties todos os meses. Isso dá $624 mil por ano, depositados automaticamente em contas que Grant nunca solicitou. Também possuo 7 imóveis residenciais espalhados por 3 estados. Comecei a comprá-los aos 27 anos, usando o primeiro grande cheque de royalties como entrada para um duplex em Austin e, em seguida, para um pequeno prédio de apartamentos em Phoenix. Possuo também um conjunto de 3 casas unifamiliares para aluguel nos subúrbios de Ohio, onde os números faziam todo sentido. Cada imóvel foi cuidadosamente selecionado, minuciosamente pesquisado e administrado por profissionais que eu mesmo avaliei. Juntos, eles geram uma renda mensal de $18 mil. Minha carteira de ações está avaliada em $3,2 milhões. Comecei a investir aos 18 anos com o dinheiro de um emprego de meio período, na época em que juros compostos eram apenas um conceito no meu livro de economia. Agora, ela é a base de uma carteira diversificada que inclui fundos de índice, ações de primeira linha e uma pequena porcentagem em empresas de crescimento de maior risco. Possuo imóveis comerciais, um pequeno centro comercial no Tennessee que abriga uma cafeteria, uma lavanderia e um escritório de declaração de imposto de renda. Os inquilinos são estáveis, a localização é sólida e a renda é constante.
meu patrimônio líquido total ultrapassa 9,5 milhões de dólares, e quase ninguém sabe disso. Essa vida dupla não nasceu de nenhum elaborado engano ou esquema criminoso. Nasceu da necessidade, de uma lição que aprendi da maneira mais difícil possível quando tinha apenas 14 anos. Ainda me lembro daquela noite com uma clareza perfeita e dolorosa. Eu deveria estar dormindo, mas vozes me acordaram. A voz da minha mãe, que ficava mais alta e embargada pelo choro. A do meu pai, baixa e na defensiva. Subi sorrateiramente até o topo da escada de pijama, agarrada ao meu coelho de pelúcia, espiando por entre os balaústres do corrimão a cena que se desenrolava na nossa sala de estar. Minha mãe segurava extratos bancários, suas mãos tremendo tanto que o farfalhar dos papéis era audível mesmo de onde eu estava sentada. 17 mil dólares, David. Você gastou 17 mil dólares sem me avisar. Foi um investimento, disse meu pai, com a voz tensa e embargada. O mercado estava aquecido. Eu estava tentando construir algo para nós. Você estava tentando provar algo para o seu irmão, retrucou minha mãe. E mesmo aos 14 anos, eu conseguia ouvir anos de ressentimento comprimidos nessas palavras. Por que ele comprou aquela casa no lago, e você não suportava ser a menos bem-sucedida? A discussão se intensificou a partir daí. O dinheiro se tornou a linguagem através da qual cada decepção, cada fracasso, cada rachadura no casamento era expressa. Contas conjuntas se tornaram campos de batalha. Bens compartilhados se tornaram armas. A casa que compraram juntos se tornou um prêmio a ser dividido. A poupança destinada à minha faculdade se tornou moeda de troca nas negociações. Vi minha mãe soluçar, com o rosto entre as mãos, enquanto meu pai pegava as chaves e saía pela porta, levando consigo apenas o orgulho ferido. O divórcio levou 2 anos para ser finalizado. 2 anos de advogados, mediadores e discussões sobre quem merecia o quê. No fim, não restou nada do que um dia tiveram, a não ser documentos legais e um amargo ressentimento. Naquela noite, na escada, ainda segurando meu coelho, fiz uma promessa a mim mesma. Eu nunca deixaria o dinheiro definir meus relacionamentos. Eu nunca deixaria que ele se tornasse uma arma. E eu nunca, jamais, deixaria alguém pensar que me amava quando, na verdade, o que essa pessoa amava era o que eu podia oferecer. Então, quando vendi meu primeiro contrato de licenciamento para o Cloud Sync Pro aos 26 anos, recém-saída de um relacionamento com um homem que, de repente, se interessou muito pelo meu potencial de carreira assim que o dinheiro entrou em cena, tomei uma decisão. Manteria meu sucesso em segredo. Viveria modestamente, me vestiria com simplicidade, dirigiria um carro comum. Deixaria que as pessoas me vissem, apenas a mim mesma, antes de verem os números na minha conta bancária. Funcionou maravilhosamente bem durante anos. Mantive meu emprego de consultor em tempo parcial, preservando as aparências e permanecendo conectado à vida normal. Fiz amigos que não sabiam nada sobre minha real situação financeira. Namorava ocasionalmente, sempre evitando detalhes sobre renda ou patrimônio. Então, há 3 anos, conheci Grant Harrison. Estávamos ambos no casamento da minha amiga Jéssica, sentados na mesa dos solteiros. Aquela reunião constrangedora de amigos desapegados e primos distantes que os noivos esperam que formem pares e facilitem a organização das mesas no próximo casamento. Grant tinha um magnetismo que eu nunca havia presenciado antes. Confiante sem parecer arrogante, ambicioso sem ser implacável, o tipo de homem que conseguia contar uma história sobre um cliente difícil e torná-la genuinamente interessante. Ele dirigia uma consultoria imobiliária boutique chamada Harrison & Associates. Tinha cartões de visita com letras em relevo, um perfil impecável no LinkedIn e 3 associados em tempo parcial que davam conta do excesso de trabalho. Ele dirigia um Audi Q5 alugado, usava o que mais tarde descobri ser um relógio Heuer, marca de financiamento, e morava em um loft industrial moderno no revitalizado distrito de Armazéns. Seu negócio era legítimo, mas estava em dificuldades. Ele tinha 15 clientes ativos, mas pelo menos metade deles pagava com atraso ou negociava os valores das faturas. Suas despesas fixas, o escritório sofisticado, os salários dos associados, as assinaturas de software, o marketing consumiam a maior parte do seu lucro. Mas Grant havia dominado algo mais valioso do que o sucesso em si. Ele havia dominado a arte de representá-lo, a confiança, a apresentação, a capacidade de entrar em uma sala e fazer as pessoas acreditarem que ele era exatamente quem aparentava ser.
Eu admirava aquela garra, aquela determinação em demonstrar força mesmo em meio à incerteza. Isso me lembrava da minha própria trajetória, construindo algo do nada, acreditando nisso antes de qualquer outra pessoa. Mas o que eu admirava ainda mais, o que me atraía nele de uma forma que eu não compreendia totalmente no início, era que ele nunca perguntava sobre minhas finanças. Quando lhe disse que era consultora de tecnologia, ele aceitou sem questionar. Nunca insistiu em saber detalhes sobre meu salário, nunca perguntou sobre meu apartamento, meu carro ou porque eu sempre sugeria restaurantes baratos para nossos encontros. Ele simplesmente presumia que eu era uma pessoa confortável, mas comum, uma parceira segura e estável que não ameaçaria sua narrativa cuidadosamente construída de ser o provedor, o bem-sucedido. E eu o deixei acreditar nisso. Era a primeira vez em anos que alguém olhava para mim. Apenas para mim, não para o meu potencial, não para o que eu poderia oferecer, não para as possibilidades que minha conta bancária pudesse representar. Apenas para Paige, a mulher que ria de suas piadas, que ouvia seus sonhos sobre expandir sua consultoria, que comparecia aos seus jantares de negócios, sorria para seus sócios e o fazia se sentir apoiado. Era uma sensação de segurança. Era uma sensação de normalidade. Era uma sensação de realidade. Durante 3 anos, construímos uma rotina confortável juntos. Grant chegava em casa depois de reuniões com clientes, energizado e animado, me contando sobre os negócios que tinha fechado, muitas vezes exagerando o valor ou o prazo, como eu só percebia depois. Eu ouvia, fazia perguntas, comemorava com ele comendo pizza ou bebendo vinho barato. Minha própria vida profissional permanecia deliberadamente vaga. Consultoria, eu dizia se alguém perguntasse. Algumas coisas de tecnologia para pequenas empresas, bem chato, para ser sincera. Ninguém insistia em detalhes. Ninguém parecia particularmente interessado. Eu frequentava os brunches de domingo com a mãe dele, Margarete, uma mulher de língua afiada que havia superado a infância humilde na classe trabalhadora e tinha opiniões fortes sobre tudo, especialmente sobre o que constituía um bom par para o filho. Ela sorria para mim enquanto tomávamos mimosas e comíamos quiche caseiro e dizia coisas como: "É tão maravilhoso que Grant tenha encontrado alguém com os pés no chão, Paige." Tantas mulheres jovens hoje em dia são obcecadas por status e dinheiro. Eu sorria de volta, assentia, não dizia nada, desempenhava o papel perfeitamente, a namorada compreensiva, a parceira descomplicada, a mulher que era bem-sucedida o suficiente para ser interessante, mas não tão bem-sucedida a ponto de ameaçar o delicado equilíbrio da autoimagem de Grant. E funcionou. Por 3 anos, funcionou maravilhosamente bem, até que deixou de funcionar. A mudança começou tão sutilmente que quase não percebi. Há uns 6 meses, Grant começou a fazer comentários sobre o nosso futuro, sempre com um tom de ansiedade financeira subjacente. "Quando nos casarmos, vamos precisar ser inteligentes com o dinheiro", ele dizia durante o jantar no nosso restaurante tailandês favorito. O tom era casual, mas o olhar sério. Meu pai perdeu tudo no divórcio. A casa, metade das economias, tudo. Não vou cometer os mesmos erros. Eu o tranquilizaria, pensando que essas eram preocupações normais antes do casamento. Todo casal se preocupa com as finanças, certo? Todo mundo traz consigo alguns problemas dos relacionamentos dos pais para o próprio relacionamento. Mas os comentários se tornaram mais frequentes, mais incisivos, mais específicos. Ele começou a mencionar amigos que haviam sido devastados por divórcios, falando sobre acordos pré-nupciais como se fossem óbvios, em vez de verdadeiros campos minados para o relacionamento. Ele citava artigos que havia lido sobre limites financeiros no casamento, advogados especializados em proteção patrimonial, a importância de conservar o que se conquistou. Cada comentário era pequeno por si só, insignificante, mas juntos formavam um padrão que eu não podia ignorar. Grant não estava apenas ansioso com o nosso futuro juntos. Ele estava se preparando para o nosso fim. E sentada aqui no Marcelos, observando-o relaxar agora que eu havia concordado com o acordo pré-nupcial, vendo-o sinalizar para o garçom pedir outra garrafa de vinho como se estivéssemos comemorando, percebi algo com absoluta clareza. Grant não tinha ideia de quem ele estava realmente se protegendo. Ele não tinha ideia de que a maior ameaça financeira neste relacionamento não era eu tirar algo dele. Era ele descobrir que eu nunca precisei de nada dele, para começo de conversa. Grant fez sinal ao garçom para pedir outra garrafa de vinho. Seu semblante se transformou completamente agora que eu havia concordado com seus termos.
A tensão que havia deixado seus ombros rígidos a noite toda se dissipou, substituída pela confiança natural pela qual me apaixonei 3 anos atrás. Sabe de uma coisa, disse ele, recostando-se na cadeira com um sorriso satisfeito. É exatamente por isso que eu sabia que você era a pessoa certa. Você é racional, prática. Não deixa que as emoções nublem seu julgamento. Dei um gole d'água, deixando a ironia de suas palavras se instalar entre nós como a luz de velas tremeluzindo sobre a mesa. Racional, prático. Se ele soubesse o quão prática eu estava prestes a me tornar. Quando você quer dar continuidade a isso? Perguntei, mantendo a voz leve e curiosa. Meu advogado já está preparando a papelada, disse Grant. E algo em seu tom me fez sentir um aperto no estômago. Já preparando? O que significava que ele já havia tomado essa decisão antes desta noite, antes de me consultar, antes de me dar qualquer voz na questão. Este jantar não foi uma conversa. Foi uma notificação. Ele terá algo pronto no início da próxima semana. Podemos revisar juntos. Certifique-se de que você esteja confortável com tudo. Certifique-se de que eu esteja confortável. A frase era quase engraçada. Parece ótimo, eu disse, cortando meu macarrão primavera. Mesmo que meu apetite tivesse desaparecido mais ou menos na hora em que ele chamou nosso casamento de aposta. Vou pedir para meu advogado dar uma olhada também. O garfo de Grant parou a meio caminho da boca. Você tem um advogado? A surpresa em sua voz era reveladora. Claro, ele presumia que eu não tinha representação legal. Porque alguém como eu, alguém que ele considerava financeiramente simples, precisaria de um advogado contratado. Para assuntos de trabalho, eu disse casualmente, o que tecnicamente não era uma mentira. Eleanor cuidava dos meus contratos comerciais, entre muitas outras coisas. Só para ter certeza de que entendi toda a linguagem jurídica, certo? Sim, faz sentido, disse Grant, recuperando-se rapidamente. Inteligente. Quer dizer, é bem simples, mas claro, peça para eles darem uma olhada. Bem simples. Fiquei pensando se ele ainda pensaria assim daqui a uma semana. Terminamos o jantar conversando sobre os preparativos do casamento, a insistência da mãe dele em convidar todo o clube do livro e se deveríamos passar a lua de mel na Grécia ou na Itália. Grant estava animado novamente, rindo, planejando como se a conversa sobre o acordo pré-nupcial não passasse de um mero detalhe administrativo que riscamos de uma lista. Quando saímos do restaurante, começou a chover. Não era um aguaceiro, apenas uma garoa constante que fazia os postes de luz embaçarem e o asfalto brilhar. Grant me deu um beijo na bochecha, não nos lábios, como notei, e disse que tinha uma reunião com um cliente cedo e que me ligaria amanhã. Observei seu Audi se afastar da calçada, as lanternas traseiras desaparecendo na escuridão úmida, e senti algo fundamental mudar dentro de mim. Não exatamente uma mágoa, algo mais frio, mais esclarecedor. Fiquei sentada no meu Honda por 20 minutos, a chuva tamborilando no para-brisa em um ritmo que combinava com meu pulso. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Eu repetia sem parar as palavras dele. Não vou apostar meu futuro em você. Não nós, não nosso futuro juntos. Seu futuro, meu risco. Finalmente, peguei meu telefone e disquei Eleanor Otton. Ela atendeu no segundo toque, com a voz nítida e alerta, apesar de serem quase 11 da noite. Diga-me que ele finalmente conseguiu. Eleanor era minha advogada há 8 anos. Desde que precisei de alguém para lidar com as complexidades legais do meu primeiro grande contrato de licenciamento. Ela tinha 52 anos, era extremamente inteligente, implacavelmente eficiente e uma das únicas 3 pessoas que conheciam a extensão total da minha situação financeira. Nos tornamos amigas ao longo dos anos, compartilhando o café horrível do tribunal e suas intermináveis histórias sobre o absurdo do direito de família. Sim, ele quer, eu disse baixinho, olhando para a chuva que escorria pelo meu para-brisa. Ele quer um acordo pré-nupcial. Houve uma pausa, seguida de uma risada baixa e perigosa que senti no peito. E presumo que ele pense que é ele quem tem algo a proteger. Ele disse, e eu cito, não vou apostar meu futuro em você. A risada de Eleanor era aguda e fria. Oh, Paige, isso vai ser delicioso. Conte-me tudo. Relatei todo o jantar, a tensão, o discurso ensaiado, o alívio dele quando concordei,
o comentário sobre o advogado já estar preparando a papelada. Eleanor ouviu sem interromper, e eu quase conseguia ouvir a mente dela processando as implicações. Então, ele vinha planejando isso há algum tempo, disse ela quando terminei. Não foi uma ansiedade espontânea. Foi algo calculado. Parece que sim. E ele não tem a menor ideia do que está realmente pedindo. Nenhum. Eleanor ficou em silêncio por um momento, e quando falou novamente, sua voz havia mudado para o que eu chamava de seu modo estratégico. Fria, precisa, letal. Eis o que faremos. Vou elaborar uma contraproposta que, à primeira vista, parece completamente razoável. Tudo o que ele quer. Bens separados permanecem separados. Divisão de bens transparente. Toda aquela linguagem padrão de acordo pré-nupcial. Mas vamos adicionar uma cláusula crucial. Qual cláusula? Divulgação financeira completa de ambas as partes. Transparência total. Declarações de imposto de renda. Lista de bens, obrigações de dívida, carteiras de investimento, tudo às claras. Se ele quer proteger o que é dele, então ambos precisam saber exatamente o que isso significa. Pela primeira vez naquela noite, senti algo parecido com um sorriso surgir em meus lábios. Ele vai concordar com isso. Ele acha que isso o protege. Exatamente, disse Eleanor. E eu pude ouvir a satisfação em sua voz. Deixe-o pensar que está sendo minucioso. Deixe-o pensar que está cobrindo todos os pontos. E então mostraremos a ele a verdade que ele foi arrogante demais para perguntar por 3 anos. Conversamos por mais 10 minutos. Eleanor fez perguntas sobre o cronograma, se eu queria incluir proteções específicas para minha propriedade intelectual e sobre o nível de detalhamento que deveríamos ter nos requisitos de divulgação. Quando desligamos, eu me sentia mais tranquilo, mais no controle da situação. A chuva intensificou-se, transformando-se num verdadeiro aguaceiro que tornava a visibilidade quase impossível. Liguei o carro e conduzi para casa com cuidado, os limpa-parabrisas a trabalhar sem parar, a minha mente já 3 passos à frente. 3 dias depois, a proposta de acordo pré-nupcial de Grant chegou à minha caixa de entrada de e-mail. Eu estava no meu apartamento trabalhando em casa em um projeto de um cliente que não exigia muito esforço mental quando a notificação apareceu na minha tela. O assunto era simples: revisão da minuta do acordo pré-nupcial quando lhe for conveniente. Analise quando lhe for conveniente. Como se ele estivesse enviando recomendações de restaurantes. Salvei o arquivo, preparei uma xícara de chá e me acomodei no sofá com meu laptop. O documento tinha 17 páginas, formatado naquela linguagem jurídica densa que faz tudo parecer importante e incompreensível ao mesmo tempo. Comecei a ler. Na página 3, meu maxilar estava tenso. Na página 7, larguei minha xícara de chá porque minhas mãos tremiam. Na página 17, entendi exatamente o que Grant pensava de mim. Cláusula 4. Em caso de divórcio, quaisquer bens adquiridos em conjunto, incluindo, entre outros, imóveis, veículos e bens domésticos, passarão a ser de propriedade exclusiva de Grant Harrison, a menos que pai de Calavai possa fornecer comprovante documentado de que contribuiu com mais de 60% do preço de compra. 60%. Não 50%, nem mesmo uma divisão justa. Eu teria que provar que paguei mais da metade só para reivindicar a propriedade de quaisquer coisas que supostamente compramos juntos. Cláusula 7. Pai de Calavai renuncia, por meio deste instrumento, a todos os direitos à pensão alimentícia, pensão para o cônjuge ou qualquer forma de sustento financeiro em caso de divórcio, independentemente da duração do casamento ou das circunstâncias da separação. Renuncio a tudo, aconteça o que acontecer. Mesmo que tenhamos sido casados por 30 anos, mesmo que ele tenha me traído, mentido, me abandonado, nada. Cláusula 9. O anel de noivado, avaliado em $8.500, permanece propriedade exclusiva de Grant Harrison e deve ser devolvido a ele em até 30 dias após a separação, anulação ou divórcio. Encarei aquela cláusula por um minuto inteiro, sentindo um frio e um amargor se instalarem em meu peito. O anel no meu dedo, símbolo do seu amor, do seu compromisso, da sua promessa, era classificado como bem imprestável, como um livro de biblioteca, como algo que ele me emprestava até que eu não conseguisse atender às suas expectativas. Havia mais cláusulas. Disposições sobre como qualquer herança que eu recebesse seria considerada propriedade conjugal, mas qualquer herança que ele recebesse permaneceria exclusivamente dele.
Estipulações sobre como qualquer negócio que eu viesse a abrir durante o nosso casamento estaria sujeito à sua aprovação e participação na propriedade. Exigências de que quaisquer decisões financeiras acima de $500 necessitariam de seu consentimento por escrito. Isso não era um acordo pré-nupcial. Era uma gaiola, uma estrutura legal projetada para me manter pequena, dependente, impotente. Grant não estava apenas se protegendo de uma interesseira. Ele havia construído toda uma estrutura para garantir que eu jamais pudesse ameaçar sua narrativa de ser o bem-sucedido, o provedor, a pessoa no controle. Ele havia construído uma prisão para alguém que não existia e me pediu para entrar nela por vontade própria. Li o documento mais uma vez, fazendo anotações nas margens e destacando as cláusulas mais problemáticas. Depois, encaminhei-o para Eleanor sem acrescentar uma única palavra de comentário. Meu telefone tocou 6 minutos depois. Ele está completamente maluco? A voz de Eleanor era uma mistura de gelo e fogo. Paige, isso não é um acordo pré-nupcial. Isso é abuso financeiro disfarçado de linguagem jurídica. Se você assinar isso, não terá nenhuma proteção. Menos que nenhuma. Eu sei, eu disse baixinho. Ele está te tratando como se você fosse uma interesseira, enquanto ao mesmo tempo cria uma estrutura que lhe permitirá tirar tudo de você. A hipocrisia é de tirar o fôlego. Eu ri, mas saiu uma risada vazia. O que vamos fazer? Faremos exatamente o que eu lhe disse, disse Eleanor, e sua voz voltou àquela precisão estratégica em que eu havia aprendido a confiar plenamente. Elaboraremos nossa contraproposta. Justa, razoável, profissional e exigiremos total transparência financeira de ambas as partes. Vamos ver o quão confiante o Sr. Harrison estará quando as cartas estiverem realmente na mesa. Quando você poderá tê-lo pronto? Sexta-feira. Vou enviar por mensagem privada para o escritório do advogado dele. Se eles concordarem, podemos agendar a assinatura para o início da próxima semana. Eleanor. Sim, obrigada. Sua voz suavizou um pouco. Paige, você está prestes a dar a este homem a educação de sua vida. Será um prazer absoluto ajudá-lo. Desligamos o telefone e eu fiquei sentada no silêncio do meu apartamento, com o acordo pré-nupcial ainda brilhando na tela do meu laptop, e senti algo que não sentia há 3 anos. Poder. Grant achava que estava se protegendo. Achava que estava sendo inteligente, cauteloso, estratégico. Ele não fazia ideia de que a mulher que ele havia subestimado por tanto tempo estava prestes a lhe mostrar exatamente quem ela era, e que não haveria volta depois dessa revelação. Os dias que se seguiram pareceram surreais, como se eu estivesse vivendo em 2 linhas temporais simultaneamente. Em uma delas, tudo era normal. Grant me mandava mensagens de bom dia com emojis de xícara de café. Ele me enviava links para possíveis resorts de lua de mel em Santorini, perguntando qual eu preferia. Ele ligava durante o horário de almoço para me contar sobre um novo cliente que tinha conseguido, com a voz animada e orgulhosa. Ele estava planejando nosso futuro como se o acordo pré-nupcial tivesse sido apenas uma mera formalidade, um item marcado na lista, um problema resolvido. Na outra linha temporal, a verdadeira, eu estava me preparando para a guerra. Eleanor trabalhou rápido. Na sexta-feira à tarde, ela já havia enviado nossa contraproposta para Richard Brennan, advogado de Grant. O documento era uma obra-prima de precisão jurídica. Tudo o que Grant queria, aparentemente, estava envolto em uma linguagem que soava cooperativa e razoável. Bens particulares permanecem particulares. Divisão de bens sem restrições. Nenhuma reivindicação sobre patrimônio pré-nupcial. Mas, escondida na seção 8, subseção C, estava a cláusula que mudaria tudo. Ambas as partes concordam em fornecer informações financeiras completas e verificadas, incluindo, entre outros, declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos, extratos de todas as contas bancárias, carteiras de investimentos, imóveis, avaliações de empresas e quaisquer outros ativos com valor superior a $5.000. O advogado de Grant consideraria isso uma diligência prévia padrão. O próprio Grant provavelmente nem lera o documento tão a fundo antes de assinar, e era exatamente com isso que contávamos. A semana entre o envio da nossa contraproposta e a assinatura agendada tornou-se um exercício de compartimentalização emocional. Fui trabalhar, participei de reuniões com clientes, respondi a e-mails sobre atualizações do Cloud Sync Pro.
Jantei com Grant 2 vezes, uma no loft dele e outra em um restaurante de sushi novo que ele queria experimentar. Sorri, ri das piadas dele, discutimos se deveríamos nos inscrever para o batedor de pedestal caro ou para o de preço médio. Mas agora eu observava, realmente o observava, e percebia coisas que eu havia me condicionado a ignorar por 3 anos. O jeito como ele sempre pedia o vinho mais caro nos restaurantes e depois reclamava do preço das compras quando íamos juntos ao supermercado. Como ele mencionava casualmente o preço do seu relógio, do seu terno ou dos seus sapatos para o garçom, o manobrista, qualquer pessoa que pudesse se impressionar. Como ele se posicionava nas fotos em grupo para ser o centro, visível, importante. Na quarta-feira à noite, participei de um jantar com alguns de seus sócios em uma churrascaria sofisticada no centro da cidade. Grant era o centro das atenções à cabeceira da mesa, descrevendo um grande negócio que fecharia na próxima semana com um incorporador imobiliário. Eu sabia, por conversas telefônicas que ouvi por acaso, que o incorporador ainda estava a meses de tomar qualquer decisão, mas Grant contou a história como se já estivesse tudo resolvido. A Harrison & Associates está se expandindo, anunciou ele, com a língua solta pelo segundo gole de bourbon. Estamos pensando em contratar mais 2 associados em tempo integral, talvez abrir um escritório satélite em Denver. Seu sócio, um homem quieto chamado Tom, olhou para mim com uma confusão mal disfarçada. Eu tinha ouvido Tom no viva voz na semana passada dizendo a Grant que eles não podiam contratar mais ninguém até que pelo menos 3 clientes aparecessem. Mas Grant estava se apresentando, e todos naquela mesa eram sua plateia, inclusive eu. Antes, eu achava a autoconfiança dele atraente. Agora, eu a enxergava pelo que realmente era, uma necessidade desesperada de ser visto como bem-sucedido, independentemente da realidade por trás dela. Quando cheguei em casa naquela noite, fiquei sentada no meu carro estacionado em frente ao meu prédio por 10 minutos, com as mãos no volante, pensando em uma pergunta que eu vinha evitando. Será que eu realmente o conheci? Ou será que eu apenas amei a versão dele que ele representava para mim? Na manhã de sábado, minha irmã Maia ligou. Então, disse ela, com a voz cheia de curiosidade. O Grant quer um acordo pré-nupcial. Isso é realmente muito maduro da parte dele. A maioria dos caras é orgulhosa demais até para tocar no assunto. Eu estava preparando café na minha pequena cozinha, com a luz da manhã entrando pela janela. Por um instante, pensei em ser breve, em contar a versão suavizada da história. Mas Maia era a única da família que sabia da minha verdadeira situação financeira. Eu contei a ela 2 anos atrás, quando ela me pediu dinheiro emprestado para dar entrada na compra da sua primeira casa. Sim, ele quer um acordo pré-nupcial, eu disse com cautela. Mas Maia, você deveria ver o que o advogado dele redigiu. Por quê? Isso é ruim? Contei ela sobre as cláusulas, a cláusula dos 60%, a renúncia à pensão alimentícia, o anel de noivado classificado como bem retornável. A cada detalhe, o silêncio da parte dela se tornava mais pesado. Espere, disse Maia finalmente, com voz firme. Ele está te tratando como se você estivesse interessada no dinheiro dele. Paige, você poderia comprar a empresa dele 2 vezes e ainda sobraria dinheiro para uma casa na Toscana. Nós duas rimos, mas foi um riso amargo e vazio. Isso é uma loucura, continuou Maia. Ele tem ideia de quem você realmente é? Nenhum. Você vai contar para ele? Olhei pela janela da minha cozinha para o prédio do outro lado da rua, observando uma mulher regando as plantas na varanda, vivendo sua simples manhã de sábado. Vou mostrar a ele, disse baixinho. Há uma diferença. Maia ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave, mais séria. Paige, você tem certeza disso? Depois que ele souber, não tem como voltar atrás. Isso vai mudar tudo. Já mudou, eu disse. Ele só ainda não se deu conta. Certo, disse Maia. Então que ele veja quem ele estava subestimando. Que ele veja exatamente quem ele tentou enjaular. Depois que desliguei o telefone, senti algo se cristalizar dentro de mim. Não se tratava de vingança. Não se tratava de humilhação. Tratava-se da verdade. Durante 3 anos, eu me escondi para ver se Grant me amaria sem a complicação do dinheiro. E, de certa forma, ele tinha.
Ele amava a versão de mim que se encaixava na narrativa dele, a namorada que o apoiava, a parceira modesta, a mulher que o fazia se sentir bem-sucedido em comparação. Mas ele nunca amou a verdadeira eu porque nunca se deu ao trabalho de perguntar quem ela era. A assinatura do contrato estava marcada para terça-feira, às 14 horas. Na noite anterior, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama encarando o teto, minha mente repassando todo o nosso relacionamento como um filme que eu não conseguia desligar. Nosso primeiro encontro naquele café perto do pier. Grant me contando sobre seus sonhos de construir um império imobiliário. Seus olhos brilhando de ambição. A viagem de fim de semana para as montanhas, onde ele me ensinou a esquiar. Paciente e encorajador quando eu caía o tempo todo. A noite em que ele me pediu em casamento naquela praia em Santa Bárbara. O pôr do sol tingindo tudo de dourado. Sua voz tremendo um pouco quando me pediu em casamento. Será que algo daquilo era real, ou tudo não passava de uma atuação? A atuação dele, a minha atuação, ambos representando papéis que achávamos que o outro queria ver. Pensei no casamento dos meus pais, em como o dinheiro havia contaminado tudo que tocava. Em como minha mãe chorava ao ler extratos bancários enquanto meu pai defendia investimentos que fizera para provar algo ao irmão. Em como o amor fora traduzido em linguagem jurídica, reduzido a itens e divisão de bens. Eu havia jurado que jamais repetiria aquele padrão. Eu havia jurado que o dinheiro jamais definiria meus relacionamentos. Mas lá estava eu, prestes a entrar em um escritório de advocacia onde nosso amor, ou o que quer que fosse o que éramos, seria reduzido a cláusulas, assinaturas e declarações financeiras. A diferença era que, desta vez, eu não era vítima. Desta vez, eu era quem detinha todas as cartas na manga, cartas que Grant nem sabia que existiam. Finalmente consegui dormir por volta das 3 da manhã. Meu último pensamento consciente foi uma estranha mistura de tristeza e expectativa. Amanhã, Grant finalmente me veria com clareza. Não como a namorada modesta que ele havia subestimado. Não como a parceira segura que não ameaçaria sua narrativa, mas como a mulher sobre quem ele deveria ter perguntado desde o início, a mulher que sempre esteve ali, esperando que ele se importasse o suficiente para me enxergar. Quando meu alarme tocou às 7 horas, senti uma calma estranha. Tomei banho, vesti um vestido azul marinho simples e um blazer, profissional, mas sem extravagância. Tomei café da manhã mesmo sem fome, sabendo que precisaria de energia. Às 9 horas, Eleanor mandou uma mensagem: pronto para fazer história? Respondi: pronto. Grant ligou às 11 horas, com a voz alegre. E aí, ainda está tudo certo para as 14 horas? Meu advogado confirmou que está tudo acertado. Estarei lá, eu disse. Perfeito. Vai ser rápido e sem complicações. Depois podemos jantar cedo. Tem aquele restaurante francês novo que eu estou querendo experimentar. Rápido e indolor. Quase ri. Parece ótimo, respondi. Depois que desliguei o telefone, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café que não bebi, observando o relógio marcar 14 horas. Em poucas horas, tudo mudaria. Grant achava que estava se protegendo, garantindo seus bens, sendo inteligente e estratégico. Ele não fazia ideia de que a mulher de quem exigia transparência financeira estava prestes a lhe dar exatamente o que ele havia pedido, e isso destruiria tudo o que ele pensava saber. Cheguei a Brennan & Associates exatamente às 13h50. O prédio era um daqueles arranha-céus do centro da cidade que exalavam poder corporativo. Todo em vidro, aço e superfícies refletoras, projetado para fazer você se sentir pequeno antes mesmo de cruzar a porta. O saguão tinha pisos de mármore que amplificavam cada passo, obras de arte abstratas que provavelmente custavam mais do que o carro da maioria das pessoas, e uma recepção onde eu tive que me identificar e pegar um crachá de visitante. A subida de elevador até o 15º andar pareceu uma entrada para uma câmara de execução. Verifiquei meu reflexo nas portas de aço polido. Vestido azul marinho, blazer simples, joias discretas. Eu estava exatamente como o Grant esperava. Profissional, mas modesta, apresentável, mas sem chamar atenção. A mulher que não causaria problemas. As portas se abriram, revelando uma área de recepção que combinava com a estética do prédio. Mais vidro, mais aço. Uma recepcionista com maquiagem impecável e um sorriso que não chegava aos olhos me indicou a sala de conferências B.
Grant já estava lá quando entrei. Levantou-se imediatamente, com o rosto iluminado por uma expressão de alívio e carinho. Estava com boa aparência, recém-barbeado, vestindo o terno cinza escuro que eu sabia que ele reservava para reuniões importantes com clientes, e um perfume discreto, porém caro. Ele atravessou a sala e me deu um beijo na bochecha, com a mão quente no meu braço. Ei, disse-lhe suavemente. Você está ótima. Um pouco nervosa. Um pouco, admiti, o que era verdade, embora não pelas razões que ele imaginava. Não se preocupe. Vai ser rápido e sem complicações. Só algumas assinaturas, e depois podemos deixar tudo isso para trás e nos concentrar na parte divertida. Planejamento do casamento, lua de mel, tudo. Rápido e indolor. Guardei essas palavras na memória, imaginando se ele se lembraria de tê-las dito daqui a uma hora. Richard Brennan entrou momentos depois. Na casa dos 50, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, um terno que provavelmente custava $3.000. O tipo de advogado que fez carreira fazendo homens ricos se sentirem protegidos. Ele apertou minha mão com a firmeza de alguém que aperfeiçoou a arte de parecer sincero. Senhorita Calavai, prazer em conhecê-la. Grant me contou coisas maravilhosas. Isso deve ser muito simples. Direto ao ponto. Todos repetiam essa palavra. Acomodamo-nos em cadeiras ao redor de uma longa mesa de conferência. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista da cidade que se estendia abaixo de nós, com nuvens de tempestade se acumulando ao longe. A sala cheirava a lustramóveis e couro caro. Então Eleanor chegou. Eu a ouvi antes de vê-la. O som seco dos saltos contra o mármore, preciso e rítmico como uma contagem regressiva. Ela entrou na sala de conferências carregando uma única pasta de couro, sua expressão indecifrável, o batom vermelho um toque de cor deliberado em sua paleta neutra. Richard se levantou e estendeu a mão. Senhorita Wotton, com prazer. O sorriso de Eleanor era quase imperceptível. Senhor Brennan, podemos começar? Havia algo na maneira como ela disse isso, educada na superfície, mas por baixo percebi um toque de expectativa controlada, como um jogador de xadrez se sentando para uma partida que já sabe que vai ganhar. Todos nos sentamos. Grant ao meu lado, Eleanor do outro lado. Richard em frente a nós, espalhando documentos sobre a mesa com uma eficiência prática. Vamos começar com as declarações financeiras do Sr. Harrison, disse Richard, abrindo uma pasta fina. Transparência total, como solicitado. Ele organizou cada documento como se estivesse apresentando provas, o que, de certa forma, era verdade. A avaliação da empresa Harrison & Associates feita por Grant era de $340 mil. Eu sabia, por conversas telefônicas que ouvi por acaso, que esse número estava inflado com base em projeções de lucros, e não na receita real. Seu apartamento foi comprado por $550 mil, e o saldo atual da hipoteca é de $420 mil. Seu Audi Q5 está alugado por $680 por mês. Seus investimentos, $87 mil em fundos mútuos, a maior parte herdada de seu avô. Richard apresentou cada item com a confiança de alguém que acreditava que esses números eram impressionantes, e para a maioria das pessoas provavelmente seriam. Grant estava indo bem, melhor do que bem para os padrões normais. Grant recostou-se na cadeira, braços cruzados, irradiando uma confiança tranquila. Aquele era o seu momento. O empresário bem-sucedido, o provedor, o homem que construíra algo que valia a pena proteger. Ele me lançou um olhar rápido, oferecendo um sorriso pequeno e tranquilizador, como se dissesse, viu? Não há nada com que se preocupar. Richard deslizou o documento do acordo pré-nupcial pela mesa. A versão original de Grant, aquela com todas aquelas cláusulas devastadoras. Termos padrão, disse-lhe tranquilamente. Bens separados permanecem separados. Sem cláusulas de pensão alimentícia. Divisão clara em caso de bem, o improvável caso de divórcio. Muito simples. Grant assentiu com a cabeça, com uma expressão satisfeita. Em sua mente, tudo já havia terminado. Assinaríamos, apertaríamos as mãos, talvez tirássemos uma foto para comemorar nossa responsabilidade como adultos, e depois jantaríamos naquele restaurante francês, vinho, celebração. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer.
Eleanor não tocou no documento que Richard nos empurrou. Em vez disso, abriu sua pasta com uma calma deliberada, quase teatral, e retirou um arquivo consideravelmente mais grosso. Preparamos uma contraproposta, disse ela, com voz clínica e profissional, cada palavra articulada com precisão. Minha cliente concorda com a maioria dos termos do Sr. Harrison, com apenas um pequeno ajuste. As sobrancelhas de Richard se ergueram ligeiramente. Ajuste? Ambas as partes devem fornecer informações financeiras completas. O tom de Eleanor permaneceu perfeitamente neutro, como se estivesse falando sobre o tempo. Declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos, extratos de todas as contas, carteiras de investimentos, imóveis, participações em empresas, o panorama completo. Richard franziu a testa, olhando para os documentos que já havia apresentado. Já fornecemos as declarações financeiras do Sr. Harrison. O Sr. Harrison já prestou seus depoimentos, interrompeu Eleanor suavemente, com voz agradável, porém firme. A senhorita Calavai ainda não o fez. Grant se virou para mim, uma expressão de confusão cruzando seu rosto, seguida por algo que parecia irritação. Paige, você não precisa. Quer dizer, não estamos tentando complicar as coisas. Olhei para ele, olhei mesmo para ele, e senti algo dentro de mim ficar muito quieto e imóvel. Na verdade, sinto sim, disse baixinho. Se vamos ser transparentes, sejamos completamente transparentes. Eleanor deslizou a pasta pela mesa. Ela caiu com um baque que pareceu reverberar por toda a sala, carregado de implicações que Grant ainda não conseguia compreender. Richard abriu o envelope. Observei sua expressão mudar em tempo real. A neutralidade profissional se desfez em confusão, depois se alargou em choque, por fim, se estabilizou em algo próximo ao pânico. Seus lábios se moveram silenciosamente enquanto ele lia a primeira página, depois passou para a segunda, depois para a terceira, seus olhos percorrendo os números cada vez mais rápido. Grant, agora impaciente, estendeu a mão e pegou uma das folhas da pasta. O sangue sumiu do seu rosto tão de repente que pensei que ele fosse desmaiar. O quê? Perguntou, quase num sussurro. O que é isso? Encarei-o nos olhos, mantendo minha voz firme e calma. Minha declaração financeira. Exatamente o que você pediu. A voz de Eleanor cortou o silêncio, clínica e precisa. A senhorita Calavai é a criadora do Cloud Sync Pro, um sistema de gestão de estoque baseado na nuvem, atualmente licenciado para grandes redes hoteleiras e operações de varejo em toda a América do Norte. O software gera $52.000 mensais em taxas de licenciamento. Pare. A voz de Grant falhou como o vidro quebrando, mas Eleanor continuou implacavelmente. Ela possui 7 imóveis para aluguel em 3 estados, que geram uma renda mensal de $18.000. Seu portfólio de investimentos é avaliado em $3,2 milhões. Seus imóveis comerciais geram uma renda adicional. Eu disse, pare o ponto. Grant já estava de pé, a cadeira arrastando-se violentamente pelo chão, o som áspero e dissonante na sala de conferência silenciosa. Ele me encarava como se eu tivesse me tornado uma estranha de repente, como se a mulher ao lado dele tivesse sido substituída por alguém que ele nunca tinha visto antes. Paige. Meu nome saiu entrecortado, confuso, quase suplicante. Isso não pode ser real. É verdade, eu disse baixinho. Verificado e documentado. Cada número naquela pasta tem documentação comprobatória. Declarações de imposto de renda, extratos bancários, escrituras de imóveis, contratos de licenciamento. Está tudo lá. As mãos de Grant tremiam enquanto ele folheava mais páginas, sua respiração ficando mais rápida e superficial. Você esteve mentindo para mim esse tempo todo. Você me fez acreditar. Eu nunca menti, interrompi gentilmente, mas com firmeza. Você nunca perguntou. Nunca perguntei. Sua voz se elevou, embargada pela emoção. Você me fez pensar que eu estava, você ficou sentado aí por 3 anos enquanto eu. Ele não conseguiu terminar. Seu rosto passava por uma oscilação de emoções tão rápida que eu mal conseguia acompanhá-las. Traição. Humilhação. Raiva. Richard pigarreou, tentando desesperadamente recuperar um pouco da compostura profissional. Talvez devêssemos fazer um breve recesso para... Não. A voz de Grant era áspera, magoada.
Ele se virou para mim, seus olhos examinando meu rosto como se procurasse algo que reconhecesse. Por que você não me contou? A pergunta pairava no ar entre nós, carregada com tudo que nunca tínhamos dito um ao outro. Porque eu queria que você me amasse, eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, mais vulnerável. Não minha conta bancária. Grant cerrou os dentes. Não é bem assim, todo mundo vai pensar que estou me casando com alguém de classe superior. Vão pensar que sou algum tipo de... Ele não conseguiu dizer, mas eu ouvi mesmo assim. Interesseira. O homem sustentado. Todas as coisas que o acordo pré-nupcial tinha como objetivo protegê-lo de ser visto. E não houve mágoa, nem traição, nem mesmo raiva por ter sido enganado, apenas constrangimento. Grant não ficou magoado por eu ter guardado o segredo. Ele ficou humilhado por eu tê-lo feito parecer insignificante. Eleanor fechou a pasta com um estalo suave que soou como o martelo de um juiz. O silêncio naquela sala de conferências era absoluto, e eu sabia com total certeza que nada jamais seria como antes. O silêncio naquela sala de conferências se prolongou tanto que eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado no teto. Grant ainda estava de pé, agarrando o encosto da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Os documentos da minha declaração financeira estavam espalhados pela mesa, onde ele os havia deixado cair, escrituras de imóveis, contratos de licença e extratos bancários, criando um rastro de tudo que ele nunca se deu ao trabalho de perguntar. Richard Brennan foi o primeiro a falar, com a voz cuidadosamente controlada, o treinamento profissional sobrepondo-se ao seu evidente desconforto. Talvez devêssemos fazer um breve recesso para analisar esses documentos com mais atenção e depois retomar a reunião. Não. A voz de Grant saiu áspera, quase violenta, no silêncio da sala. Preciso entender isso agora mesmo. Ele se virou para mim, e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não exatamente raiva, algo mais cru, mais desesperado. Por quê? A única palavra saiu engasgada. Por que você não me contou? Respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Porque eu queria que você me amasse, não minha conta bancária. Isso não é. Ele parou, a mandíbula se movendo como se estivesse mastigando palavras que não conseguia pronunciar. Todo mundo vai achar que estou me casando com alguém de classe alta. Meus clientes, meus sócios, minha mãe, todos vão achar que sou algum tipo de... Ele não conseguiu terminar. Não conseguiu pronunciar a palavra em voz alta. Interesseira. Exatamente as coisas que seu acordo pré-nupcial deveria protegê-lo de ser visto. Grant, eu disse baixinho. Isso não precisa mudar nada. Nós ainda podemos. Não precisa mudar nada? Sua risada foi cortante e amarga. Paige, você está sentada em cima de quase 10 milhões de dólares enquanto eu estava. Ele gesticulou freneticamente para seus próprios documentos de divulgação. Enquanto eu me gabava de ter conseguido um cliente de 20 mil dólares como se fosse uma grande conquista. Você tem ideia de como isso me faz parecer? Lá estava de novo, a aparência dele. Não como ele se sentia, não o que significava para o nosso relacionamento. Apenas a imagem, a performance. Eleanor manteve-se ereta, com uma expressão profissionalmente neutra. Se vocês desejarem prosseguir com um acordo pré-nupcial justo e equilibrado que proteja ambas as partes igualmente, podemos redigir novos termos que... De resto, nada. Grant respondeu bruscamente, pegando o casaco que estava pendurado no encosto da cadeira. Seus movimentos eram bruscos, descontrolados, como os de uma marionete com os fios emaranhados. Preciso de ar. Não consigo, preciso sair daqui. Ele caminhou em direção à porta. Richard Brennan levantou-se de um salto, espalhando papéis. Grant, nós realmente precisamos discutir os próximos passos antes de... Mas Grant já tinha ido embora, abrindo a porta da sala de conferências com um puxão e desaparecendo no corredor. A porta bateu atrás dele com um estrondo tão forte que me fez estremecer. Richard ficou paralisado por um instante, o rosto corado, claramente dividido entre manter a compostura profissional e atender seu cliente. Finalmente, ele se virou para nós, tentando suavizar sua expressão para algo que parecesse apologético. Peço sinceras desculpas pela reação do meu cliente, disse ele, com a voz tensa. Essa informação é inesperada. Precisaremos de algum tempo para processar e discutir como proceder.
A expressão de Eleanor não mudou. Claro. Aguardaremos sua resposta, Sr. Brennan. Richard juntou seus papéis com mãos ainda trêmulas, murmurou outro pedido de desculpas e saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique definitivo que pareceu ecoar no cômodo repentinamente silencioso. Eleanor recostou-se na cadeira e, pela primeira vez desde que chegamos, permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Bem, disse ela. Isso correu melhor do que o esperado. Eu não conseguia me mexer. Fiquei sentada encarando os papéis espalhados pela mesa de conferência, as modestas declarações financeiras de Grant de um lado, minha extensa documentação do outro, como histórias conflitantes sobre quem éramos e o que tínhamos construído. Minhas mãos tremiam. Escondi-as debaixo da mesa, pressionando as palmas contra as coxas, tentando me acalmar. Por 6 anos, escondi minha riqueza. 3 anos, especificamente, com Grant. Tudo porque eu queria ser amada por quem eu era, não pelo que eu podia oferecer. Eu queria que alguém me visse, só a mim, antes de ver os números. E Grant viu, de certa forma. Ele viu a versão de mim que se encaixava perfeitamente na narrativa dele, a namorada que o apoiava, a parceira modesta, a mulher que o fazia se sentir bem-sucedido em comparação. Mas, ao vê-lo descobrir a verdade, ao ver toda a sua autoimagem desmoronar em tempo real, percebi algo que me deixou com o peito apertado. O dinheiro não apenas revela as pessoas. Ele destrói as máscaras que elas passaram anos aperfeiçoando. E a máscara de Grant, a do empreendedor confiante, do provedor bem-sucedido, do homem no controle, acabará de se estilhaçar em 1000 pedaços irreparáveis. Paige. A voz de Eleanor interrompeu meus pensamentos, agora mais suave, preocupada. Você está bem? Olhei para ela. Meus olhos estavam secos, mas eu me sentia oca, como se alguém tivesse arrancado tudo que era vital do meu peito e deixado apenas a casca. Não sei, disse sinceramente. Pensei que me sentiria vingada ou satisfeita ou algo assim, mas só me sinto vazia. Eleanor estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha rapidamente. Isso é normal. Você acabou de terminar um relacionamento, mesmo que precisasse terminar. Permita-se vivenciar o luto. Fui eu que terminei? Perguntei. Ou foi ele? Isso importa? Pensei nisso. Acho que não. Eleanor começou a juntar os papéis, organizando-os em pastas com a eficiência de quem já fez isso 1000 vezes. O que acontece agora depende de você. Grant pode voltar, tentar salvar a situação, ou pode não voltar. De qualquer forma, você precisa decidir o que quer. O que eu queria? Uma semana atrás, eu queria me casar com Grant. Eu queria a vida que tínhamos planejado. O casamento, a lua de mel, o futuro juntos. Mas esse futuro havia sido construído sobre uma base de suposições que não existiam mais. Dirigi para casa atordoada, mal me lembrando do caminho. Meu apartamento parecia silencioso demais, vazio demais. Fiz um chá que não bebi. Fiquei olhando para o meu celular como se ele fosse tocar, embora eu não tivesse certeza se queria que tocasse. Não tocou. Aquela noite passou. Depois, o dia seguinte. E o outro dia depois desse. O silêncio de Grant era absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Maia mandou uma mensagem. Como foi? Fiquei olhando para a mensagem por 5 minutos antes de responder, te conto depois. Minha mãe deixou um recado na caixa postal sobre os convites de casamento, perguntando se já tínhamos finalizado a lista de convidados. Apaguei a mensagem sem responder. Fui trabalhar, participei de reuniões, revisei contratos para o Cloud 5 Pro e resolvi problemas de inquilinos em uma das minhas propriedades de aluguel. Eu cumpri minhas funções, mas me sentia como se estivesse me observando de longe, como se fosse uma atriz interpretando o pai de Calava em sua vida normal. No terceiro dia, eu estava saindo do meu prédio para comprar mantimentos quando meu celular vibrou. O nome de Grant apareceu na tela, e meu coração fez algo complicado. Deu um salto e afundou ao mesmo tempo. A mensagem era curta, quase seca, precisamos conversar. Lá em casa. Amanhã, às 19 horas. Encarei aquelas palavras. Não, por favor. Não, quando você estiver pronta. Apenas uma ordem,
Como se ele ainda tivesse alguma autoridade sobre mim, sobre nós, sobre seja lá o que fosse isso. Uma parte de mim queria recusar, responder com um não e deixar por isso mesmo. Deixar nosso relacionamento morrer em silêncio, sem drama, sem confrontos. Mas outra parte, a parte que o amou por 3 anos, que disse sim quando ele a pediu em casamento naquela praia, que ainda se lembrava de como era quando as coisas estavam bem, essa parte precisava saber o que ele diria. Eu estava parada na calçada em frente ao meu prédio, com o polegar pairando sobre o teclado. Finalmente, digitei, ok. Enviei antes que pudesse me convencer do contrário. Sua resposta veio imediatamente, obrigado. Guardei o celular no bolso e fui em direção ao supermercado, mas não conseguia me lembrar do que pretendia comprar. Minha mente já estava pensando no dia seguinte à noite, imaginando a conversa que teríamos, me preparando para o que quer que Grant fosse dizer. Ele se desculparia, exigiria uma explicação, tentaria salvar o relacionamento? Ou faria o que eu suspeitava que faria, tentaria me culpar de alguma forma, distorcer a história até que ele fosse a vítima e eu a enganadora? Eu não sabia, mas amanhã, às 7 horas, descobriria. O céu estava carregado de nuvens que ainda não haviam decidido se iriam chover, o ar denso com a promessa de uma tempestade que talvez viesse ou não. Eu me sentia da mesma forma, em equilíbrio na beira de algo, esperando para ver para que lado cairia. Na noite seguinte, exatamente às 19 horas, eu estava parada em frente ao prédio do Grant, olhando para o loft industrial reformado que sempre me impressionara quando começamos a namorar. Tijolos aparentes e janelas do chão ao teto, o tipo de lugar que exalava sucesso urbano, mesmo que a hipoteca estivesse te sufocando. Respirei fundo e entrei. Grant abriu a porta segundos depois da minha batida, como se estivesse me esperando ali mesmo. Ele estava com uma aparência terrível. Seus olhos estavam vermelhos e com olheiras profundas que denunciavam noites em claro. Seu cabelo não estava penteado como de costume. Ele vestia jeans e uma camiseta amassada. Raramente o via com uma roupa tão casual, tão desleixada. Obrigado por ter vindo, disse ele, com a voz nem calorosa, nem fria, apenas tensa. Ele não me beijou. Nem sequer tentou. Apenas deu um passo para o lado para me deixar entrar. O loft estava impecável como sempre, tudo em seu devido lugar, os móveis minimalistas caros dispostos com perfeição. A arte abstrata nas paredes de tijolos aparentes, a iluminação industrial projetando sombras cuidadosamente desenhadas. Parecia uma página de revista. Sempre parecerá uma página de revista. Eu me perguntei, não pela primeira vez, o quanto da vida de Grant era encenação. Estávamos sentados em extremidades opostas do seu sofá de couro, uma distância que parecia deliberada, simbólica. Grant serviu-se de um uísque do decantador que estava sobre a mesa de centro. Um uísque escocês caro, do tipo que ele guardava para impressionar clientes. Ele não me ofereceu um. O silêncio se estendia entre nós, pesado e desconfortável. Eu conseguia ouvir o ruído ambiente da cidade através das janelas, o trânsito, sirenes distantes, o zumbido da vida continuando lá fora, além daquele estranho momento congelado. Finalmente, Grant falou. Paige, estive pensando. Ele olhou fixamente para o copo como se ele pudesse conter respostas sobre nós, sobre tudo o que aconteceu naquela sala de conferências. Esperei, sem dizer nada. Fiquei chocado, continuou ele. Obviamente. Quer dizer, você precisa entender, descobrir que a pessoa que você pensava conhecer é, na verdade, alguém completamente diferente é muita coisa para processar. Eu não sou uma pessoa diferente, eu disse baixinho. Sou a mesma pessoa de sempre. Você simplesmente não sabia tudo sobre mim. Exatamente. Ele aproveitou a deixa e se inclinou para a frente. Você não me contou. Por 3 anos, Paige. 3 anos escondendo algo tão fundamental. Você nunca perguntou. Eu não deveria ter que perguntar. Sua voz se elevou. Então ele se conteve, respirou fundo, visivelmente tentando se acalmar. Mas veja bem, eu tive 3 dias para pensar sobre isso. E percebi uma coisa. Ele pousou o copo e se virou para me encarar de frente. Eu ainda quero me casar com você. Meu coração fez algo complicado. Deu um salto e afundou ao mesmo tempo. Uma faísca de esperança surgiu no meu peito, tola e indesejada.
Uma faísca que imediatamente tentei sufocar porque, de alguma forma, eu sabia que o que quer que viesse a seguir não seria o que eu queria ouvir. Eu te amo, continuou Grant. E sua voz havia assumido aquele tom sincero que ele usava ao apresentar propostas a clientes. O que temos é real. É valioso. E eu não quero jogar isso fora por causa de dinheiro. Esperei pelo Hamas. Ele veio. Mas preciso que você entenda a minha posição. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que reconheci como sinal de estresse. Meus negócios, minha reputação, meus relacionamentos com clientes e investidores, tudo isso se baseia em uma certa percepção. E se as pessoas descobrirem que vou me casar com alguém que vale 10 vezes mais do que eu, essa percepção muda. Como isso muda? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Vou parecer fraco, disse-lhe sem rodeios. Como se eu não conseguisse me virar sozinho, como se precisasse de alguém para me sustentar financeiramente. Meus clientes vão se perguntar se você está financiando o meu negócio. Meus concorrentes vão usar isso contra mim. Minha mãe vai. Ele se interrompeu. Sua mãe vai fazer o quê? Ele balançou a cabeça. Não importa. O importante é que encontrei uma solução. Uma maneira de fazer isso funcionar. A esperança que havia cintilado momentos antes morreu por completo, substituída por algo frio e presunçoso. Qual a solução? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse ouvi-la. Grant se levantou e começou a andar de um lado para o outro, seu modo de pensar, seu modo de planejar. Assinamos um acordo de confidencialidade sobre sua situação financeira. Ninguém precisa saber. Podemos nos apresentar como iguais. Dois profissionais construindo uma vida juntos. Sem perguntas constrangedoras, sem julgamentos, sem complicações. Encarei-o. Você quer que eu assine um acordo de confidencialidade? Sobre a minha própria vida. Não se trata da sua vida, disse-lhe rapidamente. Apenas dos detalhes financeiros, os números, as propriedades. Tudo isso fica entre nós. Grant mantive a voz calma, embora minhas mãos estivessem cerradas no meu colo. Isso não é privacidade. Isso é me pedir para mentir. É uma questão de discrição. Ele estava ficando mais animado agora, gesticulando com as mãos como se estivesse apresentando uma proposta comercial. Muitas pessoas ricas mantêm suas finanças em sigilo. Na verdade, é a coisa mais inteligente a se fazer. Protege você de pessoas que possam tentar se aproveitar. Como você. As palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia. Ele paralisou. Isso não é justo. Não é? Levantei-me, precisando me mover, precisando de espaço. Você está me pedindo para me comprometer legalmente a esconder quem eu sou para que seu ego permaneça intacto. Como isso não é se aproveitar de mim? Seu rosto corou. Você não entende como é, meus clientes, meus investidores, até mesmo minha família, todos me veem de uma certa maneira. Se descobrirem que vou me casar com alguém mais rico, mais bem-sucedido. Ele não conseguiu terminar, a garganta lutando contra as palavras que não conseguia pronunciar. Eles vão pensar que você é fraco, eu disse baixinho. Vão pensar que você não conseguiria sozinho. Vão pensar que você está se aproveitando da minha fama. Sim. A confissão escapou-lhe de repente. Sim, é exatamente isso que eles vão pensar. E não importa que não seja verdade, Paige. Percepção é realidade nos negócios. Você deveria saber disso. Eu observei andar de um lado para o outro, observando construir seu argumento como se estivesse debatendo diante de um júri. E, de repente, eu o vi com absoluta clareza. Não era o homem encantador por quem me apaixonei naquele casamento 3 anos atrás. Não era o empreendedor ambicioso com grandes sonhos e uma confiança contagiante. Nem mesmo a pessoa insegura que exigia um acordo pré-nupcial para se proteger. Vi alguém cuja identidade inteira era construída sobre a percepção dos outros. Alguém que precisava ser visto como bem-sucedido mais do que realmente ser bem-sucedido. Alguém cuja autoestima era tão frágil que as conquistas do parceiro soavam como ataques pessoais. Sua confiança sempre fora uma performance. Seu sucesso, uma ilusão cuidadosamente cultivada.
E agora, diante de uma noiva que ameaçava essa ilusão simplesmente por existir de forma autêntica, ele não estava me convidando para fazer parte de sua vida. Ele estava me pedindo para me encolher para que ele pudesse continuar grandioso. Grant, eu disse suavemente. Se você precisa que eu desapareça para se sentir completo, então não temos um casamento. Temos uma performance. Você está sendo dramático. Não estou pedindo para você desaparecer. Estou pedindo um pouco de discrição. Você está me pedindo para me comprometer legalmente com uma mentira. Não é mentira. Sua voz se elevava novamente. A frustração transparecia. É só que, é gerenciar informações, ser estratégico sobre o que compartilhamos com todos em nossas vidas. Eu disse para sempre. É isso que significa um acordo de confidencialidade. Grant, eu não poderia contar para sua mãe, nem para nossos amigos, nem para nossos futuros filhos. Presumo que eu teria que esconder quem eu sou de todos o tempo todo para que você pudesse manter a ilusão de que é você quem está tendo sucesso. É pedir muito? A pergunta saiu quase como um pedido de socorro. Depois de 3 anos juntos, será que um pouco de discrição é um preço muito alto a se pagar pelo nosso relacionamento? Senti algo dentro de mim finalmente se quebrar por completo. Não exatamente meu coração. Algo mais profundo. O último fio de esperança de que Grant pudesse, de alguma forma, me surpreender, que escolhesse o amor em vez do ego, que me visse como uma parceira em vez de uma ameaça. Sim, respondi simplesmente. É isso mesmo. Seu rosto se contorceu, frustração, raiva, algo que talvez fosse dor genuína. Você vai jogar fora 3 anos porque não quer assinar um documento simples? É isso que nosso relacionamento vale para você? Peguei minha bolsa de onde a havia deixado na mesa de centro dele. Meus movimentos eram deliberados e calmos, embora meu coração estivesse acelerado. Nosso relacionamento vale tudo para mim, eu disse. Mas isso, gesticulei entre nós, isso não é mais um relacionamento. É um contrato onde eu me apago para que você se sinta superior. E eu não vou fazer isso. Nem por você. Nem por ninguém. Caminhei em direção à porta. Grant me seguiu, sua voz ficando mais alta, mais desesperada. Você está sendo irracional. Estou tentando encontrar uma solução. Estou tentando fazer isso funcionar, e você está está jogando tudo fora. Virei-me na porta e olhei para ele uma última vez. Olhei-o de verdade, tentando encontrar o homem que eu amei em algum lugar daquela pessoa desesperada e raivosa parada à minha frente. Grant, se você não consegue me amar por quem eu realmente sou, por inteiro, inclusive pelas partes que te incomodam, então talvez a gente nem devesse se casar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Definitivo. O rosto de Grant passou por uma série de emoções, choque, tristeza, fúria, humilhação, antes de se fixar em algo frio e impiedoso. Você vai se arrepender disso, disse ele, com a voz baixa e venenosa. Você vai acabar sozinha, sem nada além do seu dinheiro para se aquecer. Ninguém vai querer alguém que mente por 3 anos, que manipula as pessoas. Você se acha tão esperta, tão bem-sucedida, mas você é só uma pessoa quebrada. As palavras foram escolhidas para ferir, e de fato feriram um pouco, mas não da maneira que ele desejava. Encarei-o sem hesitar. Melhor estar sozinha com a verdade do que acorrentada a uma mentira. Abri a porta e saí. Atrás de mim, ouvi Grant dizer algo mais, mas não parei para escutar. Fechei a porta silenciosamente e caminhei pelo corredor, desci as escadas, saí para o ar fresco da noite e senti o peso de 3 anos se dissipar como um casaco que eu usava há muito tempo, pesado e sufocante, finalmente descartado. Consegui chegar ao meu carro antes que as lágrimas viessem. Não soluços, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu estava sentada no banco do motorista, com as mãos agarradas ao volante, olhando para o nada. Eu nem sabia ao certo por que estava chorando. Pelo fim do relacionamento, pela crueldade das últimas palavras de Grant ou pelo alívio de finalmente me livrar de alguém que precisava que eu fosse menor. Talvez por tudo isso. Dirigi para casa meio atordoada, enxuguei o rosto e entrei no meu apartamento. De alguma forma, tudo parecia diferente, mais leve, como se algo pesado que pressionava as paredes finalmente tivesse desaparecido. Mandei uma mensagem para Maya, acabou. Ela ligou imediatamente.
Deixei cair na caixa postal. Eu ainda não estava pronto para conversar. Em vez disso, preparei um chá, sentei-me no sofá e deixei-me sentir tudo o que vinha reprimindo há semanas. A tristeza, a raiva, o alívio estranho e inesperado. Adormeci ali mesmo, ainda vestida, com o chá a esfriar na mesa de centro. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto. Senti um frio na barriga ao lê-las. Eram de amigos em comum, conhecidos, até mesmo pessoas que eu mal conhecia. Todas com variações da mesma pergunta: é verdade? O que aconteceu? Grant disse que você estava mentindo para ele. Abri a primeira mensagem de voz. Era Jéssica, a amiga cujo casamento nos apresentou. Paige, oi, acabei de falar com o Grant, e ele está muito chateado. Ele disse que você anda escondendo o dinheiro dele. Tipo, muito dinheiro. Estou tão confusa. Você pode me ligar? A segunda mensagem era de Tom, sócio de Grant. Senhorita Calavai, aqui é Tom Endres. Grant está bastante abalado com tudo isso, e eu só queria entrar em contato porque, bem, eu não sei o que aconteceu, mas ele está dizendo algumas coisas que parecem bem sérias. Se você pudesse me retornar a ligação, eu agradeceria. Apaguei as mensagens de voz sem ouvir o resto. Grant tinha começado a falar, e aparentemente tinha começado rápido. Nas 48 horas seguintes, a história se espalhou pelo nosso círculo social como um vírus. Grant ligou para todo mundo, amigos em comum, seus sócios, pessoas que tínhamos conhecido em festas ou eventos de networking. Ele elaborou uma narrativa, polida e persuasiva, na qual se pintava como vítima de um engano premeditado. Ouvi versões disso por aí, através das mensagens constrangedoras que as pessoas me mandavam pedindo minha versão da história. Ela mentiu para mim por 3 anos, fingiu ser uma pessoa comum e modesta, e depois me surpreendeu com milhões. Quem faz isso? Que tipo de pessoa manipula alguém assim? Algumas pessoas acreditaram nele imediatamente. A história era bizarra o suficiente para ser fascinante. Uma mulher rica esconde seu dinheiro do noivo desavisado e o surpreende com a verdade na assinatura do acordo pré-nupcial. Tinha drama. Tinha traição. Tinha um vilão claro, eu. As mensagens não paravam de chegar. Paige, é verdade que você estava escondendo o dinheiro do Grant? Isso parece muito manipulador. Você realmente o emboscou no escritório do advogado? É o que o Grant está dizendo. Não quero tomar partido, mas o Grant parece muito magoado. O que aconteceu? Não respondi à maioria delas. O que eu deveria dizer? Que Grant havia exigido um acordo pré-nupcial, presumindo que tinha mais a proteger? Que ele tentou me obrigar a assinar um acordo de confidencialidade sobre a minha própria vida? Que ele havia escolhido o ego em vez do nosso relacionamento? Tudo soava como uma defesa, como desculpas. Então Tom me ligou diretamente. Sua voz era fria, profissional, o calor que eu ouvia em jantares de negócios havia desaparecido completamente. Senhorita Calavai, não sei que jogo você está jogando, mas você o magoou muito. Grant é um bom homem. Ele não merecia o que você fez com ele. Fiquei em silêncio por um momento, ponderando se deveria responder. Finalmente, eu disse, pergunte a ele por que ele queria o acordo pré-nupcial em primeiro lugar. O que? Pergunte a ele por que ele achou que precisava proteger seus bens de mim. Pergunte a ele o que ele pensou que eu ia tirar dele. Então talvez você entenda o que realmente aconteceu. A ligação caiu. Mas algo mudou depois daquela conversa. Talvez Tom tenha realmente feito a pergunta. Talvez ele tenha começado a refletir sobre a lógica da história de Grant, porque em poucos dias a narrativa começou a ruir. As pessoas começaram a fazer perguntas incomodas. Eu as ouvi indiretamente através de Maya, Eleanor e dos poucos amigos que se mantiveram neutros. Espera aí, então o Grant queria um acordo pré-nupcial porque achava que precisava se proteger da Paige, mas aí ele fica bravo porque ela tinha mais dinheiro? Isso não faz sentido. Ele está bravo porque a noiva dele é bem-sucedida? É isso que o incomoda? Então ele exigiu transparência financeira e depois ficou bravo quando a transparência mostrou que ela era mais rica? Não foi exatamente isso que ele pediu?
O absurdo da situação tornou-se impossível de ignorar. Ouvi o golpe final na narrativa de Grant por puro acaso. Eu estava na minha cafeteria de sempre, trabalhando no meu laptop num canto, quando duas mulheres se sentaram à mesa ao lado. Elas conversavam alto, como as pessoas fazem quando acham que ninguém está ouvindo. Você ouviu falar do Grant Harrison? Perguntou um deles. Meus dedos congelaram no teclado. O cara do ramo imobiliário. Sim, ouvi dizer que ele e a noiva terminaram. Algo relacionado a dinheiro. Ele anda dizendo para todo mundo que ela o enganou, escondeu a fortuna e o manipulou. Mas um amigo meu trabalha com o advogado dele, e aparentemente a verdadeira história é que ele exigiu um acordo pré-nupcial e ficou furioso quando descobriu que ela era muito mais rica do que ele. Tipo, muito mais rica mesmo. Espera aí, sério? Então ele está bravo porque a noiva dele é bem-sucedida? Exatamente. Problema de ego total. Imagine se sentir ameaçado pelo sucesso do seu parceiro. Meu Deus, que patético. Esse é literalmente o sonho. Casar com alguém bem-sucedido que não precise do seu dinheiro. Eles riram, e eu fiquei ali sentada no meu canto, invisível, sentindo algo próximo à vingança. A campanha difamatória de Grant estava se voltando contra ele de forma espetacular. Seus sócios começaram a se distanciar. Soube por Eleanor que potenciais investidores estavam repentinamente inacessíveis, e suas ligações não eram atendidas. Clientes faziam perguntas incisivas sobre a estabilidade da empresa, questionando se seus problemas pessoais indicavam instabilidade profissional. A narrativa que ele tentava controlar havia escapado completamente de seu controle. Uma semana depois de eu ter saído do loft dele, Margaret ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Paige. Sua voz estava tensa, controlada, vibrando com uma fúria mal contida. Precisamos conversar sobre o que você fez com meu filho. Fechei os olhos, já exausta. Margaret, você tem ideia do estado em que ele está? Ele está deprimido, mal trabalha, bebe demais. Tudo porque você não conseguiu ser honesta sobre quem você é. A acusação pairava no ar, e senti uma raiva intensa e justa subir ao meu peito. Eu fui honesta, disse, com a voz mais áspera do que pretendia. Grant nunca perguntou sobre minhas finanças. Ele presumiu que eu era financeiramente simples, e eu deixei que ele fizesse isso porque queria ser amada por quem eu sou, não pelo meu saldo bancário. Você mentiu por omissão, retrucou Margaret. Você permitiu que ele construísse uma vida com você baseada em falsas premissas. Ele fez suposições, corrigi. Eu nunca lhe disse que estava passando por dificuldades. Nunca fingi ser alguém que não era. Ele simplesmente nunca se deu ao trabalho de perguntar. Houve uma longa pausa. Então a voz de Margaret mudou, suavizando-se num tom quase suplicante. Paige, por favor, assine o acordo de confidencialidade. Deixe-o manter as aparências. Ele está disposto a prosseguir com o casamento se você mantiver isso em segredo. Pense no que você está jogando fora. A audácia da situação me deixou sem fôlego. Você quer que eu me case com um homem que tem vergonha de mim? Perguntei baixinho. Quem precisa que eu esconda quem sou para proteger o ego dele? Não se trata de vergonha, insistiu Margaret. Trata-se de respeito, de deixá-lo ser o homem na relação. Não, eu disse, com a voz agora fria. Trata-se do orgulho dele ser mais importante do que a minha verdade. E eu não vou viver assim. Nem por ele. Nem por você. Nem por ninguém. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia estranhamente calmo. Lúcido. 2 semanas depois, recebi um e-mail que me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa em toda essa confusão. O remetente era Richard Brennan, advogado de Grant. O assunto era pedido de desculpas profissional. Abri a carta, a curiosidade vencendo a cautela. Senhorita Calavai, queria entrar em contato pessoalmente para me desculpar pelo meu papel naquela desastrosa assinatura do acordo pré-nupcial. Em meus 23 anos de prática em direito de família, nunca vi um cliente tão fundamentalmente equivocado sobre sua própria situação. Para que conste, aconselhei Grant que sua narrativa não é sustentável e que ele deveria aceitar o fim do relacionamento com dignidade. Ele não aceitou bem o conselho.
desejo-lhe tudo de bom. Sua advogada, senhorita Wotton, é excelente. A senhora está em boas mãos. Atenciosamente, Richard Brennan. Li o e-mail 3 vezes, sentindo uma tensão no peito que nem sabia que estava apertada. Até o próprio advogado de Grant percebeu a verdade. Encaminhei o e-mail para Eleanor. Ela respondeu em poucos minutos: Brennan é um dos bons. Raro nesse ramo. Essa é a maneira profissional dele de dizer que Grant está delirando e que você se livrou de uma enrascada. Sorri pela primeira vez em semanas. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com uma taça de vinho, observando as luzes da cidade cintilarem à distância, e percebi algo importante. Grant tentará controlar a narrativa. Tentou se fazer de vítima, pintar-me como a enganadora, salvar sua reputação às minhas custas. E não funcionou porque a verdade, por mais estranha ou complicada que fosse, tinha um peso que a versão dele dos acontecimentos não conseguia igualar. Eu não era a vilã da história dele. Eu era apenas a mulher que se recusou a encolher. O vinho na minha varanda naquela noite tinha gosto de liberdade. Fiquei sentada ali por horas, observando as luzes da cidade se tornarem borradas e nítidas enquanto as nuvens se moviam pelo céu, sentindo algo que não sentia há meses. Paz. Não o tipo de paz que vem da resolução ou do encerramento, mas o tipo de paz que vem simplesmente de sobreviver a algo que você não tinha certeza se sobreviveria. A campanha difamatória de Grant havia fracassado. Sua narrativa desmoronou sob o próprio peso, e eu ainda estava de pé. Mas, como logo aprendi, estar de pé não era o mesmo que prosperar. Os meses que se seguiram foram mais difíceis do que eu esperava. Mergulhei no trabalho com uma intensidade que preocupou até a Eleanor. Expandi os recursos do Cloud Sync Pro, adicionando módulos que eu vinha planejando há anos, mas nunca tinha tido tempo de implementar. Fechei contrato com 2 novos clientes importantes, uma rede hoteleira nacional e uma empresa de logística que precisava de um rastreamento de estoque mais eficiente. Visitei 3 dos meus imóveis alugados que precisavam de atenção, supervisionando reformas e me reunindo com os administradores de imóveis. Eu era produtivo, bem-sucedido, ocupado e completamente vazio. As noites eram as piores. Meu apartamento parecia silencioso demais, minha cama vazia demais. Eu me pegava estendendo a mão para o celular para mandar uma mensagem para o Grant sobre alguma coisa engraçada que tinha acontecido, um pedido estranho de um cliente, uma notícia bizarra, qualquer coisa. E então me lembrava. A memória muscular do nosso relacionamento persistia muito depois do próprio relacionamento ter acabado. Maia me visitava com frequência, aparecendo sem avisar com comida para viagem e vinho, sentando-se comigo em um silêncio confortável quando as palavras pareciam um esforço demasiado. Você fez a coisa certa, ela dizia sem que eu perguntasse, como se pudesse sentir minhas dúvidas. Eu sei que ainda não parece, mas você fez. Eu assentia, desejando desesperadamente acreditar nela. 3 meses após o término do relacionamento, comecei a fazer terapia. A doutora T era uma mulher calma e metódica, na casa dos 50, que tinha uma maneira de fazer perguntas que parecia uma delicada escavação, desenterrando cuidadosamente coisas que eu havia enterrado. Fale-me sobre o segredo, disse ela durante nossa 4ª sessão. Não há as razões práticas, mas as emocionais. Me remexi na cadeira, desconfortável. Eu queria ser amada por quem eu sou, não pelo meu dinheiro. E você acredita que essas coisas são separadas? Você e seu dinheiro. Deveriam ser. Deveriam ser, repetiu o Dr. Tim, mas será que são? Eu não tinha resposta. Você escondeu sua riqueza para se proteger? Ela perguntou baixinho. Ou para testá-lo? Essa pergunta me atormentou por semanas. Porque a verdade era complicada. Eu havia escondido minha riqueza por 2 motivos. Para me proteger de pessoas que me viriam como um recurso, e não como uma pessoa. Sim. Mas também talvez para ver se Grant me amaria sem saber de toda a história. E quando ele falhou nesse teste, quando escolheu seu ego em vez do nosso relacionamento, parte de mim se sentiu vingada. Mas vingança, eu estava aprendendo, não era o mesmo que felicidade. 4 meses após o término, encontrei Grant. Eu ia almoçar com Eleanor em um bistrô no centro da cidade, numa terça-feira bem cedo. O lugar estava meio vazio, silencioso o suficiente para conversar.
Eleanor estava atrasada, uma audiência no tribunal tinha se estendido, então eu estava sentada sozinha à nossa mesa, mexendo no celular quando senti o olhar de alguém. Levantei os olhos. Grant estava do outro lado da sala, sentado com um homem de terno que eu não reconheci. Um cliente, provavelmente. Grant estava no meio de uma frase, gesticulando com as mãos, mas seus olhos encontraram os meus e, por um instante, tudo mais pareceu desaparecer. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho. A arrogância confiante que eu conhecia tão bem havia sido substituída por algo contido, algo cauteloso. Ele disse algo ao cliente, depois se levantou e caminhou até a minha mesa. Meu coração estava acelerado, mas mantive a expressão neutra. Paige, disse ele. Sua voz era cautelosa, desprovida de emoção. Território neutro. Conceder. Um silêncio constrangedor se estendeu entre nós, carregado com tudo o que tínhamos dito e tudo o que não tínhamos dito. Você está bonita, ele disse por fim. Obrigado. Outro silêncio. Então Grant respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu fui um idiota, disse-lhe baixinho. Eu sei disso agora. Esperei, sem dizer nada. Deixei meu orgulho destruir a melhor coisa da minha vida. Sua voz era rouca, honesta de uma forma que eu raramente ouvia dele. Tenho feito terapia, trabalhado em mim mesmo, tentando entender por que reagi daquela maneira. E Paige, me desculpe por tudo, pelo acordo pré-nupcial, pelo acordo de confidencialidade, por fazer do seu sucesso uma questão de ego. Me desculpe. Uma parte de mim, a parte que o amou por 3 anos, que disse sim ao seu pedido de casamento, que imaginou uma vida inteira ao seu lado, queria transpor essa distância, aceitar o pedido de desculpas, perdoar, talvez até tentar de novo. Mas eu olhei para ele de verdade, e percebi algo importante. O homem à minha frente não era alguém com quem eu queria reconstruir meu relacionamento. Era alguém que eu havia superado, alguém que eu precisava superar. Agradeço por dizer isso, respondi gentilmente. Espero que você encontre o que procura, Grant. De verdade. Seu rosto oscilou entre emoções, esperança, compreensão, aceitação, resignação, antes de se fixar em algo que parecia paz. Ele assentiu. Disse, Paige. Você também. Ele voltou para sua mesa. Eu observei partir e, quando Eleanor chegou 5 minutos depois, ofegante pedindo desculpas, percebi que estava sorrindo. Boas notícias? Perguntou Eleanor, sentando-se em seu assento. Só um desfecho, eu disse. Finalmente. 6 meses após o término, Maya me arrastou para um evento beneficente da comunidade. Eu vinha resistindo, dando desculpas sobre o trabalho, sobre estar cansada, sobre não estar preparada para eventos sociais, mas Maya foi implacável. Você precisa sair do seu apartamento e lembrar que existem pessoas boas no mundo, disse ela com firmeza. Além disso, você vai fazer trabalho voluntário querendo ou não. Eu já te inscrevi. O evento beneficente era para escolas locais e foi realizado em um centro comunitário com cheiro de café e livros antigos. Havia mesas de doações, venda de bolos e voluntários separando caixas de materiais. Era caótico, acolhedor e, acima de tudo, reconfortante. Foi lá que conheci Daniel Torres. Fomos designados para o mesmo grupo de voluntários, separando livros doados por faixa etária e assunto. Ele usava uma camiseta com um trocadilho histórico desbotado, tênis surrados e tinha aquele tipo de sorriso que contagiava a todos. Por favor, me diga que você é melhor em organização do que eu, disse ele, encarando a montanha de livros à nossa frente. Porque eu leciono história americana e mal consigo manter a biblioteca da minha sala de aula em ordem alfabética. Eu ri de verdade pela primeira vez em meses. Organizamos livros e conversamos sobre os alunos dele, que ele descreveu com carinho e exasperação. Sobre o meu trabalho, que mantive vago, consultoria em tecnologia, bem chato. Sobre nosso amor em comum por filmes ruins dos anos 80, que descobrimos quando ele fez referência a Clube dos 5 e eu imediatamente respondi com uma frase de curtindo a vida doidado. No fim da noite, ele pediu meu número. Só para eu te mandar recomendações de filmes ruins por mensagem, disse-lhe com um sorriso. Puramente profissional. Eu dei para ele. Tomamos um café 3 dias depois. Depois, jantamos na semana seguinte.
E então assistimos a um filme intencionalmente ruim dos anos 80 que, ironicamente, nós dois adoramos. No nosso quarto encontro, sentada na varanda do seu pequeno apartamento, com vinho barato e pizza da pizzaria da esquina, contei-lhe tudo, sobre o Cloud 5 Pro, sobre os royalties, as propriedades e os investimentos, sobre Grant, o acordo pré-nupcial e o confronto na sala de reuniões, sobre esconder quem eu era porque tinha muito medo de ser valorizada pelo que eu tinha em vez de quem eu era. Preparei-me para a mudança, o cálculo, a transformação em seu olhar. Daniel ouviu tudo sem interromper, com uma expressão pensativa e atenta. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, sorriu, genuinamente, calorosamente, sem reservas. Então, você é inteligente e rico, disse ele. Caramba, eu realmente ganhei na loteria. Eu ri tanto que quase chorei, um alívio me invadiu como a luz do sol rompendo meses de nuvens. Paige, continuou ele, agora com um tom mais sério. Eu ensino adolescentes sobre a Revolução Americana por $52.000 por ano. Dirijo um carro que já tem idade para votar. Não me sinto intimidado pelo seu sucesso. Estou impressionado. Você construiu algo incrível e isso é admirável. Pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente vista. Não como uma conta bancária, não como uma ameaça ao ego de alguém. Mas como uma pessoa completa, cujas conquistas eram algo a celebrar, não a esconder. Seu sucesso não me assusta, disse Daniel, estendendo a mão por cima da pequena mesa para apertar a minha. Ele me inspira. 6 meses depois, numa manhã de domingo, enquanto comiam panquecas na casa dele, Daniel a pediu em casamento. Não com um anel caro ou planos elaborados, apenas com uma pergunta simples, feita com todo o coração nos olhos: quer construir uma vida comigo? Sem acordo pré-nupcial, sem confidencialidade, sem condições, cláusulas ou proteções legais. Seu amor, honesto e destemido. Eu disse sim. Olhando para trás agora, não me arrependo de ter mantido minha riqueza em segredo com Grant. Isso revelou a verdade dele mais rápido do que a honestidade jamais conseguiria. Ele queria um acordo pré-nupcial porque achava que estava se protegendo de mim. Mas, no fim, a única coisa que ele protegeu foi o próprio orgulho. E isso lhe custou tudo. Continuo sendo pai de Calavai, continuo com 32 anos, continuo com um patrimônio de $9,5 milhões, continuo dirigindo aquele Honda amassado, continuo morando no meu apartamento modesto, continuo comprando no Target. Mas agora sei algo que não sabia antes. Amor baseado em fingimento não é amor de verdade. É medo usando um anel. O amor verdadeiro se parece com o Daniel fazendo trocadilhos horríveis enquanto fazemos compras no supermercado. Com ele me apresentando orgulhosamente aos pais dos seus alunos como minha brilhante noiva que desenvolve software. Com dividir a conta no jantar, não porque um de nós seja obrigado, mas porque queremos ser parceiros em tudo. O amor verdadeiro não pede que você se diminua para que outra pessoa se sinta importante. Ele celebra você em toda a sua plenitude e diz: veja o que podemos construir juntos. Esse é o final que eu sempre mereci. E finalmente, eu o tenho. Se você se prendeu a essa história sobre a jogada de mestre da Paige do começo ao fim, clique no botão gostei agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Eleanor deslizou aquela pasta grossa pela mesa e o rosto do Grant ficou completamente branco. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como essa. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações e nunca perder um vídeo novo.